Pô, gente, obrigado, né? Primeiro, assim, eu não imaginei que ia ter tanta gente, né? Eu imaginei que hoje ia estar eu e a Dani, mas tudo bem, maravilha. Quando a Daniela veio conversar comigo sobre o desenho, o formato do evento planejado, etc., né, eu de pronto aceitei, porque eu acho assim, é uma função das sociedades nossas a capacitação, a formação, o aprimoramento, a educação continuada. E nós só vamos conseguir ser uma sociedade forte, só seremos fortes se nós formos unidos, né? Se nós tivermos um nível comum de conhecimento, né? E um intercâmbio desse conhecimento de uma forma mais intensa, para a gente poder estar trocando as experiências. E então eu acho louvável esse tipo de atitude da sociedade goiana de endoscopia, né? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente poder estar fazendo. Independente se vai se fazer só o aprimoramento, alguma coisa, mas eu acho que esse intercâmbio, esse convívio é uma coisa importante, né? O fato de estar reunido é uma coisa importante. Aqui na hemorragia digestiva não varicosa, então a gente vai começar com um pouquinho dessa parte. Aqui um pouquinho do meu conflito de interesse. Nessa aula eu vou estar falando um pouquinho sobre a avaliação do paciente, estimativa de perda. Tudo bom, Bia? Medidas terapêuticas iniciais, abordagem endoscópica, hemorragia por úlcera péptica e outras causas de hemorragia não varicosa. Lembrando sempre que a mortalidade geral da hemorragia digestiva alta, ela é basicamente a mesma desde 1945. Então, apesar do aprimoramento técnico de endoscopia, apesar do aprimoramento de atendimento hospitalar, das unidades de terapia intensiva, tudo, a gente conseguiu impactar muito pouco quanto à mortalidade da hemorragia digestiva. Até porque os pacientes com mais sérias complicações, com a maior mortalidade, são aqueles pacientes mais idosos e os clinicamente com outras comorbidades. Então, esse impacto acaba sendo muito grande nessa mortalidade. E com o próprio envelhecimento da nossa população, esses são grupos de pacientes que a gente acaba vendo um pouco mais. Todavia, aqueles pacientes com uma faixa etária mais baixa, abaixo de 60 anos, e na ausência de comorbidade, a mortalidade acaba sendo extremamente baixa. Então a mortalidade está muito nessa dependência de idade e comorbidade dos pacientes. Como é que a gente vai estar fazendo essa abordagem inicial? Principalmente a gente vai ter que ter uma certa destreza, uma certa rapidez, em que a gente vai estar fazendo uma avaliação, e essa avaliação ela vai sendo concomitante entre a coleta de história e já tomar as medidas para a reanimação desse paciente. Essas condutas iniciais de reposição volêmica, de acesso venoso, toda essa parte independe do local do sangramento, né? Se é hemorragia alta, se é hemorragia baixa, se é hemorragia média, a gravidade do sangramento é que vai ditar essa rapidez, independente de a gente saber mais ou menos o sítio ou não. E sempre tentar, durante essa coleta de dados, na anamnese e exame físico, tentar identificar possível local de sangramento, possível etiologia, estimar mais ou menos o volume perdido, ver fatores de risco para a mortalidade desses pacientes e tentar achar fatores predisponentes para essa hemorragia. Na avaliação inicial, então, anamnese, exame físico, o volume intravascular e o estado hemodinâmico, a gente vai estar avaliando. Na sequência aqui eu vou mostrar uma tabela com um pouco dessa avaliação, tentando justamente estimar o volume de sangue perdido, até para que a gente tenha uma maior destreza nessa reposição. Aqui alguns exames laboratoriais que a gente pode estar fazendo na fase aguda.
A própria disfunção hepática a gente normalmente vai estar fazendo um pouco mais quando em casos específicos, né? Principalmente quando a gente está imaginando um hepatopata crônico, na rotina a gente não precisa tanto. Os demais sempre é importante a gente estar fazendo. Aqui a gente tem como ter mais ou menos uma estimativa do volume perdido de sangue desse paciente, aonde pela simples mensuração da pressão e a variação da frequência de pulso, a gente já consegue ter uma noção de gravidade e de volume perdido desse paciente. Então, para a gente poder ter uma noção mais rápida de como vai ter que ser o nosso grau de agressividade nessa reposição volêmica, como é que vai ser as nossas condutas, se mais agressivas ou não, né? A gente consegue ter essa avaliação bem tranquilo. Nessa reanimação inicial, sempre vai vir com a reposição volêmica. Vamos tentar sempre repor essa parte do volume intravascular. Geralmente o que a gente dispõe no primeiro atendimento são as soluções cristalóides. Então a gente vai começar com cristalóide. E, de acordo com a gravidade desse paciente, vai estar avaliando a necessidade de transfusão de sangue, tentar, às vezes, em alguns casos, fazer algum expansor plasmático, avaliar um pouco a gravidade do processo. Se necessário, corrigir a coagulopatia. Sempre é importante a gente lembrar que, além do TAP, do KTTP, é importante a gente estar vendo o número de plaquetas e a atividade plaquetária, porque a atividade de plaquetas aí é extremamente importante, ainda mais quando a gente tem subgrupos de pacientes que estão usando algum antiagregante plaquetário, né? Então às vezes a gente pode ter plaquetas com volume, a quantidade normal, mas elas são inativas, estão com pouca agregação, então é importante avaliar a agregação plaquetária e fazer alguma correção se necessário. E naqueles pacientes mais graves, com volumes de sangue mais intenso ou com alteração de sensório mais importante, a gente tem que pensar em proteger essa via aérea na hora de estar fazendo a abordagem, principalmente a abordagem endoscópica desses pacientes. Isso ganha uma importância grande, principalmente nos nossos pacientes que são os cirróticos, né? Nas hemorragias varicosas. A restauração do volume intravascular, sempre buscar um acesso venoso calibroso. A gente não precisa ter medo de pegar acesso venoso. 1, 2, 3, de acordo com a gravidade desse processo. Reposição volêmica, normalmente então, como a gente falou, com os cristalóides, com coloides em casos mais graves e a reposição de sangue ou derivados de sangue em caso de hemorragia maciça ou hemorragia contínua ou grave. Um hematócrito de mais ou menos 25% num paciente com comorbidade pode ser tolerado. E a gente tem que tentar sempre um hematócrito um pouco mais alto naqueles pacientes que têm alguma doença mais grave, principalmente os cardiopatas e os pneumopatas. Sempre é bom a gente também ter um pouco de cuidado nessa reposição volêmica nos pacientes cardiopatas, nos nefropatas, para a gente também não estar encharcando esse paciente na hora de estar vendo. Então essa velocidade de reposição vai depender das condições do paciente ali naquele momento e das suas comorbidades, como é que a gente vai estar trabalhando. Na correção da coagulopatia, algumas coisas são importantes. Aí naquela história a gente já tem que estar coletando. Tentar, se possível, suspender anticoagulantes. Hoje a gente tem algumas orientações das sociedades de cardiologia de, mesmo na vigência da hemorragia digestiva, tentar não suspender o antiagregante plaquetário, né? Então, de preferência, a gente tentar manter o antiagregante aí, o AS, algum outro antiagregante. Claro que isso tudo vai depender muito da gravidade desse processo, de como está o paciente, né? Porque às vezes, talvez isso tenha que acontecer, mesmo com essas recomendações mais recentes de tentar manter essa antiagregação plaquetária. Plasma fresco
principalmente naqueles pacientes que já têm algum distúrbio de coagulação, os nossos hepatopatas principalmente, ou às vezes também aqui pode ajudar um pouquinho em reposição de plaqueta, quando a gente tiver uma plaqueta um pouco ruim. A protramina, ela é um antagonista da heparina, e aí nos pacientes que estão com alguma anticoagulação desse jeito a gente pode estar vendo. Usar a vitamina K naqueles pacientes que têm um TAP prolongado e tentar repor as plaquetas, principalmente se elas estiverem abaixo de 50 mil nesses pacientes. E lembrar sempre da proteção das vias aéreas. Então essa proteção vai depender muito de quanto esse paciente está perdendo, a via que ele está perdendo, né? Que aí eu tenho que ter preocupação principalmente quando é via alta, se ele está tendo hematêmese, e do nível de consciência desse paciente para ver a proteção da via aérea. Quando fazer endoscopia? Essa às vezes é a grande questão. De maneira geral, boa parte das vezes o endoscopista ele é chamado antes mesmo de que o paciente esteja estabilizado, às vezes até sem as medidas iniciais. O ideal realmente da endoscopia é que você chegue num segundo momento, que nesse primeiro momento vai ter as medidas de estabilização do paciente, depois a gente vai estar fazendo. Claro que tem pacientes que a gente não vai conseguir uma estabilização. Aí esse paciente a gente vai ter que intervir, mesmo em condições não muito favoráveis, às vezes transferindo esse paciente para uma unidade de terapia intensiva, porque às vezes na sala de endoscopia não fica adequado para fazer esse atendimento, de preferência com anestesista, e se esse sangramento for realmente muito importante e de difícil controle, esse paciente entubado para proteger a via aérea, né? Seriam as condições mais adequadas. Eu tenho que tentar ver num paciente que tem fatores de risco importantes, mais de 2 fatores de risco, eu vou estar passando eles na sequência, essa endoscopia tem que ser feita mais precocemente, de preferência nas primeiras 6 horas. A gente colocou aqui mais ou menos como imediato. Nos pacientes de baixo fatores de risco, com quase não tendo fatores de risco, ela pode ser feita um pouco mais tarde, nas primeiras 12, 24 horas no paciente. Então não é necessariamente uma sangria desatada que o endoscopista esteja lá naquele momento. Vocês vão ver que alguns trabalhos mostram diferentes grupos ou diferentes fatores de risco para mortalidade no paciente com hemorragia digestiva. Às vezes, em algumas pesquisas, em algumas populações, tem umas pequenas variações. Mas, de certa forma, aqui a gente tem um grupo de pacientes que são pacientes de risco para mortalidade. A idade acima de 70 anos, alguns trabalhos colocam com idade acima de 60 anos, tá? Doenças graves associadas, então aí as pneumopatias, cardiopatias, alguma outra doença associada. Sangramento em paciente hospitalizado. A gravidade, a mortalidade é muito maior naquele paciente que está internado e faz uma hemorragia digestiva do que aquele paciente que já chega com hemorragia digestiva. Que provavelmente esse que já está internado e fez uma hemorragia é porque ele já estava internado por algum outro motivo, então ele tem mais comorbidades e a mortalidade dele costuma ser maior do que aqueles pacientes que chegam com hemorragia digestiva. Pacientes que têm hematêmese ou uma enterorragia de maior vulto, ou seja, são aqueles sangramentos mais intensos, né? Quanto mais intensa a perda sanguínea, mais grave também é e maior a mortalidade. Paciente com melena persistente, sugerindo a persistência, a continuidade do sangramento. Paciente fazendo hipotensão postural, paciente que ressangra e pacientes que chegam com sinais maiores de instabilidade hemodinâmica. Esses são pacientes de risco para a mortalidade aí na hemorragia digestiva, independente se varicosa ou não varicosa. Umas coisas que se faziam muito para a endoscopia, que hoje a gente acaba não utilizando mais tanto, o ideal sempre é fazer com o paciente já estabilizado hemodinamicamente,
precavendo sempre da broncoaspiração. A lavagem gástrica é uma coisa que se fazia muito antigamente. Na minha época, a gente até tentava muito soro gelado para ver se isso melhorava ou não. Isso não tem demonstrado trazer benefício, nem mesmo tanto aquela parte de fazer uma limpeza para facilitar a endoscopia. Vocês vão estar vendo, eu vou comentar um pouquinho no sangramento varicoso. Às vezes a gente pode usar algum procinético, como a eritromicina, para tentar fazer esse esvaziamento. Então a sondagem hoje, para lavagem, é uma coisa que a gente já não usa. E também não é nem muito necessária deixar uma sonda para monitorar se está tendo perda ou não nesse paciente. A gente pode deixar a sonda se esse paciente tiver outra indicação. Se não tiver, não há necessidade. A gente pode estar acompanhando ele pelos dados clínicos e laboratoriais para estimar se teve um novo sangramento. Então, um pouquinho sobre o sangramento ulceroso. A úlcera péptica sangrante, em alguns levantamentos, elas chegam a ser responsáveis por até aproximadamente a metade das hemorragias digestivas nos pacientes que chegam no pronto-socorro. Com uma mortalidade variando entre 5 a 15%, essa mortalidade ela diminui com o tratamento endoscópico e diminuiu também com o tratamento medicamentoso, mas ela continua alta, né, e é mais importante nos pacientes idosos e com comorbidades. Lembrando sempre que boa parte dessas hemorragias ulcerosas, elas tendem a parar espontaneamente, tá? Então, com o passar do tempo é normal que ela diminua, mas isso não quer dizer que eu não precise intervir, que às vezes ela para e pode ressangrar. Então, mesmo que o paciente parou o sangramento antes da endoscopia, é importante o acompanhamento endoscópico dele. Uma coisa clássica que a gente sempre usa para tentar estimar o risco de sangramento nesses pacientes é a classificação de Forrest. A gente tem a classificação clássica de Forrest e a classificação de Forrest modificada, né? Em que a gente acrescentou aqui o 1A e o 2A e o 2B, que ele é um pouquinho diferente. Quando eu estou com um sangramento ativo, está na classe 1, né? Quando esse sangramento já não está ativo, mas eu tenho estigma recente de sangramento, a gente entra na classe 2. E quando eu já não tenho mais estigma de sangramento nem atual nem recente, aí ele vai para a classe 3. A classe 1A é o sangramento arterial em jato, visível ali, né? A 1B é aquele sangramento em babação, né? Vai ter aquela pequena perda de sangue. O 2A é quando eu tenho aquele coágulo aderido, principalmente aquele coágulo mais vermelho na base da úlcera. E quando esse coágulo já muda do aspecto dele, ou tem só uma hematina no fundo, aí já entraria para o 2B. E quando a base é completamente limpa, aí já é o 3. Uma coisa que sempre é importante a gente ter uma noção é o risco de ressangramento desses subgrupos aqui. Então daí é que eu acho que é a maior importância da classificação de Forrest. É a gente justamente tentar antever o risco de sangramento. Uma coisa clássica que sempre tem essa confusão aqui. O paciente com o Forrest 2A, ele ressangra mais do que o 1B, tá? Então o paciente que mais vai ressangrar é aquele que está tendo um sangramento arterial em jato, né? Que ele vai ressangrar em praticamente todos os pacientes. Depois, o paciente que tem aquele coágulo aderido, ele tem uma chance de ressangrar de até 50%, né? E quando o sangramento ainda está em babação, já cai um pouquinho o sangramento, e quando já começa a perder aquelas características de um sangramento mais ativo, ele vai diminuindo esse sangramento. Então, a grande importância do Forrest é justamente isso aí. E outra coisa importante também, que às vezes a gente vê isso usado de uma forma inadequada.
Classificação de Forrest é para sangramento por úlcera. Eu não posso usar Forrest para sangramento varicoso, para outras coisas. Que às vezes a gente vê essa confusão na hora de descrever o sangramento. Então, Forrest é a classificação para sangramento de úlcera. Tá? A terapia específica para tratamento de úlcera, a gente vai estar vendo um pouquinho mais. Então, assim, eu tenho que usar o inibidor de bomba em doses mais altas. O preconizado atualmente, eu vou estar mostrando um pouco depois, é que isso seja feito de infusão contínua, principalmente nos primeiros 3 a 5 dias. Uma úlcera tem um risco de ressangrar, principalmente na primeira semana. Mas a maior chance dela ressangrar acontece nas primeiras 48 horas. Então, nesses 2, 3 primeiros dias são os dias mais críticos de risco de ressangramento da úlcera. É onde eu tenho que ser um pouco mais incisivo nesse controle. E o inibidor de bomba, como a gente vai estar vendo, eu vou voltar um pouquinho, ele tem um papel importante nisso aí. Sempre, né, tentar a abordagem terapêutica. A abordagem terapêutica, eu vou falar um pouquinho também depois, vai depender da disponibilidade e da expertise local para essa abordagem terapêutica. O controle volêmico, a reposição volêmica dele. E sempre assim, nós não podemos nos esquecer que tem paciente que a gente não vai conseguir estabilizar, ou que eu não vou conseguir fazer esse paciente parar de sangrar, ou que por outras condições ele acaba tendo que ir para um tratamento cirúrgico. Então, a cirurgia para a hemorragia digestiva não varicosa, ela diminuiu bastante a indicação, mas ela ainda é importante em casos selecionados. Principalmente aqui, quando eu tenho uma hemorragia que não consegue ser tratada, ou recidivante, né? Ou pacientes que necessitam de grandes volumes de transfusão de sangue, eu tenho que considerar a hemorragia, o tratamento endoscópico. Uma clássica situação para indicação cirúrgica nesses pacientes são principalmente as úlceras de parede posterior de duodeno, onde ali a gente tem o território da gastroduodenal, em que normalmente as abordagens terapêuticas endoscópicas, elas não são bem recomendadas, porque eu tenho risco aí de fazer uma trombose nessa gastroduodenal, o que vai acabar levando a uma isquemia muito grande na região. Então, o paciente com úlcera de parede posterior de duodeno, ele é por si só já um bom candidato ao tratamento cirúrgico. Como a gente tinha comentado um pouquinho antes, o IBP ele tem um grande papel nesse tratamento da hemorragia não varicosa, essa hemorragia ulcerosa. E principalmente assim, a gente sabe que quanto maior, né, quanto mais alto e por mais tempo ficar o pH gástrico, melhor vai ser a cicatrização, mais rápida a cicatrização. E os trabalhos mostram que quando eu uso o inibidor de bomba, quer seja o omeprazol, o pantoprazol ou o esomeprazol, que são os 3 que eu tenho injetáveis, naquela esquema de 80 mg em bolo, seguidos por 8 mg por hora em infusão contínua, isso demonstrou ser mais efetivo do que o uso intermitente do inibidor de bomba para a manutenção do pH acima de 5. E isso é importante para a parada do sangramento. Então, o recomendado é justamente isso. Tem alguns trabalhos que chegam até alguma controvérsia se essa medida realmente é mais efetiva ou não, mas uma série de revisões sistemáticas tem sugerido que esse esquema de infusão contínua acaba sendo muito importante. Lembrar sempre que as ampolas desses fármacos têm 40 mg cada uma delas, né? Então essa ampola vai correr em mais ou menos 5 horas. Então, mesmo que eu não tenha bomba de infusão no meu serviço, eu com um cálculo de tempo de infusão aí eu posso estar fazendo. Lembrar também que normalmente essas drogas, elas têm uma estabilidade que é de mais ou menos 12 horas depois de diluídas. Então aquele soro que eu preparar para fazer, é importante que ele corra antes de 12 horas.
Então não posso fazer um soro para deixar correr 24 horas, porque isso vai fazer com que na metade do tempo essa droga já esteja inativa. E posso usar qualquer solução cristalóide. A recomendação dos fabricantes é que não use tanto o glicosado junto aí, que use um cristalóide. De uma certa forma, eles são mais ou menos sobreponíveis em termos de resultado. Então o que é mais importante é a expertise de quem está fazendo, qual método que você está mais acostumado e o que você tem disponível ali naquele momento para fazer. Algumas pessoas tentam usar um método só de injeção com a barreira mecânica, usando só uma solução salina, sem usar drogas vasoativas ali nessa injeção, mas isso parece não ser tão efetivo do que quando se associa esse volume de solução salina com uma droga vasoativa, então com adrenalina, alguma parte assim, né? Essa diluição da adrenalina, a gente pode estar botando ela em 1 para 10 mil. Em pacientes com alguma cardiopatia mais grave, alguma alteração cardíaca, a gente pode estar diluindo um pouco mais. Isso é muito simples, a gente vai pegar a ampola e diluir com mais 9 ml de solução, né, salina. Isso vai dar a diluição de 1 para 10 mil. Ou meia ampola, completar os 10 ml, vai chegar na 1 para 200 mil, tá? Nessa meta-análise aqui de 2004, com 16 trabalhos randomizados e controlados, o tratamento combinado, usando mais de um método assim, conseguiu reduzir o sangramento de 18% para 10%, a taxa de necessidade cirúrgica de 11% para 7%, e uma queda da mortalidade de 5% para 2,6%. Né? Então, quando eu faço uma injeção que eu faço a mecânica com a adrenalina, eu já estou conseguindo fazer isso de uma forma melhor. Tá? Claro que aí, muitas das vezes, a gente acaba tendo um risco um pouquinho maior de complicações, mas aí é como eu estou falando, depende mais do que você está habituado a estar fazendo. Lembrar que as soluções esclerosantes, né, o álcool, o etamolim, a gente não pode usar ele em grandes volumes, né? O etamolim a gente vai usar ele diluído e usar no máximo 1, 2 ml no local. O álcool a gente pode chegar ao redor de 4 a 5 ml, mas tentar não fazer muito volume desse agente esclerosante local, porque senão eu posso aumentar o risco de necrose e perfuração ali. O volume com a solução com adrenalina, eu posso usar volumes maiores, né? Que aí não tem tanto problema. Uma coisa que às vezes a gente costuma fazer muito é chegar inicialmente, fazer uma abordagem nos 4 quadrantes com a solução de adrenalina, que aí você faz um tamponamento mecânico e um tamponamento com a droga vasoativa local. Isso facilita e depois, se você identifica o ponto, você pode vir com agente esclerosante, o álcool, ou o clipe, ou o próprio argônio e ir diretamente em cima do ponto. Então, associando 2 métodos aí para poder fazer a parada do sangramento. Algumas sugestões aqui, né, que no paciente com hemorragia digestiva a gente vai estar fazendo uma abordagem inicial de avaliação de risco e manutenção hemodinâmica, e ele vai para a endoscopia. Se ele tiver um Forrest 1 ou 2, né, um sangramento ativo ou de sinais de sangramento recente, ele vai fazer um tratamento endoscópico, de preferência uma terapia combinada, mas sempre lembrando a disponibilidade local, e aí vai estar usando o inibidor de bomba de infusão contínua por um período de 3 até 5 dias. Depois ele já pode voltar para uma dose usual do IBP. Paciente com Forrest 2C ou com 3, ele pode já iniciar com o inibidor de bomba ou em bolo EV ou via oral, né? Não há necessidade de fazer infusão contínua. Se ressangrar, a gente pode tentar uma nova endoscopia. Tendo falha nessa nova tentativa, esse paciente é um candidato à cirurgia. Algumas outras causas, só para a gente poder estar passando um pouquinho sobre elas, em que aquelas condutas iniciais a gente vai estar vendo.
Nós temos aqui a síndrome de Osler-Weber-Rendu, ou angiodisplasias hereditárias hemorrágicas, né? Em que tipicamente são pacientes ao redor de 30, 40 anos de idade, com uma história de epistaxe de repetição. Mais ou menos 95% dos portadores dessa síndrome têm epistaxe. Então é marcante isso aí na história deles. E tipicamente a gente vai estar vendo algumas angiodisplasias, que podem acontecer em toda parte do corpo. Às vezes, como eu te disse, que essa pode estar em mãos. É muito comum eu ter essa angiodisplasia em boca, então lábio, palato, língua, eu posso ter essa característica de angiodisplasia. No tubo digestivo ela pode acontecer em qualquer segmento. Também pode afetar alguns outros órgãos, essa angiodisplasia, como cérebro, facilitando acidentes vasculares, parte cardíaca, cardiopulmonar, às vezes com shunts verdadeiros intrapulmonares, levando a cianose, às vezes até insuficiência cardíaca. E esses pacientes tipicamente podem apresentar as hemorragias digestivas, que geralmente elas são hemorragias mais comumente alta, porque o sítio no tubo digestivo mais usual para essas angiodisplasias é o estômago. Ele é o que é mais comumente acometido. Então, normalmente, a manifestação clínica de hemorragia são das manifestações de hemorragia digestiva alta, mas pode ter uma hemorragia digestiva baixa clássica. Geralmente, a endoscopia consegue fazer um controle disso, principalmente quando a gente usa alguns métodos térmicos, né? Alguma eletrocoagulação, pode ser com Red-Probe, etc. Um método que ajuda muito nisso aqui é o argônio. A eletrocoagulação com plasma de argônio é um método muito interessante para esse tipo de angiodisplasia, porque o argônio a gente consegue controlar um pouco a profundidade da lesão, então eu tenho menos risco de perfuração. E o argônio também, como normalmente eu não tenho contato com a lesão, eu queimo de pouca distância, eu evito aquela coisa que acontece às vezes com Red-Probe ou com algum outro método térmico, que é que para poder cauterizar eu tenho que encostar e quando eu vou tirar ele arranca aquele tampão e começa a sangrar de novo. Então com argônio, se a gente estiver com cuidado, a gente pode queimar um pouquinho de longe e fazer com que não tenha esse risco. Então, o método de escolha acaba sendo realmente o argônio, mas posso estar lançando mão de outros métodos térmicos aqui. Em casos específicos, como por exemplo a gente comentou de casos pulmonares, etc., renais, eu posso tentar uma embolização arterial para aquela comunicação verdadeira. Às vezes até pode ter a necessidade de um tratamento cirúrgico. E medidas farmacológicas normalmente não são muito eficazes. O uso, principalmente de estrógeno em alguns pacientes, consegue diminuir um pouco o sangramento digestivo, mas acaba não sendo muito efetivo. Uma outra coisa que acaba tendo uma certa gravidade são principalmente as úlceras de estresse, né, em que a gente tem aquela síndrome erosiva aguda da mucosa gástrica em paciente mais grave. Geralmente são pacientes de UTI. Geralmente é um sangramento que eu não consigo ajudar muito do ponto de vista endoscópico, porque esse estômago fica babando por praticamente todo ele, então eu não tenho um ponto específico para poder fazer uma abordagem endoscópica, salvo alguns momentos. Geralmente o que eu vou ter que fazer aí é a abordagem terapêutica mesmo. Então uma estabilização hemodinâmica desse paciente, uso de inibidor de bomba em doses mais altas e acaba que o sucralfato aqui também tem um papel importante no controle dessa hemorragia. Lembrar que essas erosões agudas de mucosa podem acontecer em poucas horas num paciente que teve uma parada cardíaca, ou que tem um choque hipovolêmico, alguma coisa. Às vezes até com ao redor de 4 a 6 horas pós uma hipoperfusão aí do tubo digestivo, a gente já pode ter essas síndromes erosivas agudas aí. Isso aqui é muito comum nas hemorragias que a gente é chamado para fazer
nas UTIs, né? Uma outra causa muito frequente de hemorragia digestiva alta, não varicosa, é a síndrome de Mallory-Weiss. É muito comum, principalmente no pronto-socorro, a gente pegar. Geralmente são sangramentos de menor volume, normalmente os pacientes não são tão graves, embora eu possa ter esse sangramento mais vultoso, principalmente se a gente pegar algum vaso mais calibroso ali. Tipicamente é uma laceração superficial que acontece na transição esofagástrica. Tipicamente é aquele paciente que vem com uma série de vômitos repetidos, e então inicialmente ele vem vomitando e depois ele começa a ter o vômito com seque. Então a gente percebe nitidamente que o sangramento surgiu pelo vômito e não que o vômito aconteceu pelo sangramento. Posso ter isso também acontecendo em outras condições, soluços repetidos, às vezes tosse muito intensa, também pode causar a síndrome de Mallory-Weiss. A faceta mais grave dela seria a síndrome de Boerhaave, né, que é a perfuração completa dessa parede ali, que às vezes a gente também pode se deparar no momento da endoscopia. Então, quando a gente estiver observando, é importante a gente estar vendo como é que está essa laceração, para ver se ela não tem uma profundidade, e se tiver, a gente tem que estar mais atento aí, às vezes até usando algum outro método, clipe, está avaliando esse paciente para poder fazer. De uma forma geral, o sangramento é mais autolimitado, às vezes pode ter necessidade de usar algum método aí. Normalmente os métodos por injeção conseguem resolver bem tranquilamente esse sangramento. Essa parte inicial da hemorragia não varicosa, eu vou estar passando um pouquinho agora para a varicosa, para a gente poder estar completando um pouco aí.